Olá, boa tarde. Já está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo o NT Sul desta quinta-feira, 10 de agosto. E hoje tem a participação ao vivo da Lena Caetano. Ela fala como foi a audiência pública para demonstrar o interesse de Cachoeira pelo Instituto Federal Farroupilha. E ainda, Centro de Referência em Assistência Social de Cachoeira do Sul promove encontros para ouvir e orientar mulheres vítimas de violência doméstica. Pracinha de brinquedos do Parque Primavera é retirada e moradores reclamam. A empresa que ganhou a licitação fazer uma caixa d'água arrancou. Ela não trocou a pracinha de lugar, ela arrancou, botou as máquinas e simplesmente eliminou com a pracinha nossa aqui. Nossa equipe foi buscar esclarecimentos da Corsan, que removeu os brinquedos, e da Prefeitura, que autorizou a retirada. No quadro Dia de Terapia, Lisiane Omerich fala do Dia dos Pais e dos sentimentos aflorados em quem não tem mais pais. A psicóloga orienta qual comportamento adotar para deixar a tristeza de lado. E na entrevista do dia, nós vamos falar do aniversário do campus da UFSM de Cachoeira do Sul. Amanhã tem comemoração e a comunidade está mobilizada, lutando por avanços estruturais. E como você bem sabe, o NT Sul tem aquele espaço reservado para você. Você pode mandar a sua mensagem, uma informação, um recado, uma boa notícia, uma reclamação. Número do WhatsApp na telinha para você, 51997697129. Ou comente nas nossas transmissões ao vivo, Facebook ou YouTube. Vá participando, o NT Sul já está no ar. E ontem à noite foi de audiência pública aqui em Cachoeira do Sul. Momento em que a cidade e região demonstraram o quanto desejam ter uma unidade do Instituto Federal Farroupilha. A Lena Caetano acompanhou e conta pra gente ao vivo tudo o que viu por lá. Oi, Lena, boa tarde, bem-vinda. Olá, Daniel, boa tarde, amigos. Muito obrigada. Estamos aí para atualizar o pessoal sobre essa audiência que aconteceu ontem à noite na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. E, Daniel e telespectadores, vale a gente resgatar que Cachoeira do Sul já está pela segunda vez com a oportunidade de sediar uma unidade do Instituto Federal Farroupilha. Isso porque em 2012, dois movimentos se estabeleceram, duas oportunidades foram ofertadas à Cachoeira, a UFSM e o Instituto Federal Farroupilha. Cachoeira optou pela UFSM, um grande movimento aconteceu na época e temos a UFSM aí. Agora, segunda vez que Cachoeira pode ter o Instituto Federal Farroupilha e a cidade está se mobilizando. O governo federal acena com a possibilidade de 6 novas unidades no estado do Rio Grande do Sul. Isso já é uma ideia inicial, mas os municípios já se mobilizam e, através da Assembleia Legislativa, realizam audiências públicas em várias regiões do estado, demonstrando interesse e o que tem a ofertar em contrapartida para que o Instituto se estabeleça nos municípios para que possam apresentar um projeto ao governo federal e que o governo direcione o seu olhar para esses municípios e então efetive a instalação de uma unidade. Ontem foi a vez de Cachoeira do Sul demonstrar o quanto deseja, o quanto quer uma unidade do Instituto Federal Farroupilha. E Cachoeira fez bonito. A gente esteve lá, preparou um conteúdo aí e a gente vai conferir agora. A demonstração de interesse dos municípios em sediar uma unidade do Instituto Federal Farroupilha teve na noite desta quarta-feira a 5ª audiência pública na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Oportunidade em que cada região revela seu poder de força e mobilização comunitária pela possibilidade de sediar uma das 6 unidades da instituição previstas para o Rio Grande do Sul e que representa a oferta gratuita de ensino técnico, profissionalizante e superior. Estão previstas 8 audiências públicas em diferentes municípios que são coordenadas pelo deputado estadual Valdeci Oliveira com aval da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. As dependências da Câmara foram tomadas por uma plateia diversificada de todos os segmentos, com faixas e cartazes de apoio ao pleito. Cachoeira do Sul fez a lição de casa em termos de mobilização comunitária, de mobilização popular. Na Câmara de Vereadores, o plenário totalmente lotado, não coube todo mundo. Plano B foi o auditório da Casa de Cultura, onde foi instalado um telão e aqui também muita gente veio assistir a audiência através de um telão. Não só com a legislação que está no papel, mas com as
reitor. E certamente as comunidades que estiverem melhores organizadas e que estiverem dentro dos critérios, que certamente também será encaminhada pelo MEC e também pela Secretaria Nacional do Ensino Técnico, esta me parece que é o primeiro passo. O primeiro passo é a mobilização e a partir daqui, eu digo, é abrir o processo. Esses processos, como eu falei, estão sendo abertos. O governo ainda não tem um calendário de definição para a criação dos campos, que deve, alguns deles já ser criados esse ano, inclusive, porque tem toda uma questão orçamentária. O orçamento do governo federal ainda é do governo anterior, então é a partir do ano que vem que o governo vai trabalhar com o seu orçamento. Nós teremos agora, no próximo dia 15, uma reunião em Brasília, eu estarei lá, inclusive, junto com a CETEC, com o Municipal Pimenta, com a reitora do IFE, nós vamos sentar exatamente para fazer uma análise, uma avaliação e poder produzir algum indicador que possa ter um calendário, né, que possa nos dar um pouco de direção. É curto, médio, longo prazo, enfim, é possível. Então, acho que esse movimento é muito positivo fazer. Na assistência da audiência, a marca de pessoas com interesses regionais e pessoais querendo a mesma coisa. Eu vejo com bons olhos este movimento aqui encabeçado, né, pelas forças vivas de Cachoeira do Sul, poder público, executivo, legislativo e a comunidade em geral. E Paraíso do Sul está engajado nesta luta. Estamos aqui para apoiar, né, esta reivindicação tão importante para a Cachoeira do Sul e toda a região aqui de Cachoeira do Sul, que engloba, né, também Paraíso do Sul. Eu estou aqui porque o assunto me interessa muito, porque a minha filha está no 2º grau e eu quero continuar meus estudos. Eu tenho o 2º grau completo, a gente é lá do Quilombo Cambará, e aí eu vou ver o que tem de estudo para mim seguir depois de 10 anos. Durante o pronunciamento, o prefeito José Otávio Germano reafirmou o desejo do município em ter o IFAR e afirmou, inclusive, já ter se antecipado com relação a algumas contrapartidas exigidas pelo processo. Hoje é um dia de alegria para nós, de mostrar à senhora que nós temos o que a senhora precisar, e já falou o que precisa, inicialmente nós já temos. Eu até já aluguei, na esperança de que eu tenha lugar certo, parte do colégio passei para iniciar as 2 primeiras turmas do nosso instituto. Se a opção for fazer um campo urbano, eu também tenho terreno pronto. E falaram em mais ou menos 10 hectares. E se for rural, também tenho pronto, no patronato, 10 hectares prontos para o IFAR. E acho que estou falando aqui por todos os vereadores, pela cidade, todo mundo. Nada é mais importante para nós do que a vinda do Instituto Federal Farroupilha aqui em Cachoeira do Sul. Então, mobilização, contrapartida dos municípios e também força política. São 3 frentes fundamentais que, segundo a reitora do Instituto Federal Farroupilha, Nídia Heringer, são fundamentais para que os municípios sejam vistos e priorizados pelo governo federal. Inclusive, na próxima semana, ela vai integrar também uma comitiva que vai a Brasília para tratar com o governo sobre este assunto e já antecipar o que os municípios estão fazendo e o que os municípios já estão oferecendo para que o Instituto Federal Farroupilha venha para as suas localidades. Ela falou sobre isso com a gente. Estamos muito felizes com a mobilização e, além da mobilização, com o trabalho de bastidor que temos feito para conseguirmos termos o anúncio do campus Cachoeira do Sul do Instituto Federal Farroupilha. Temos uma pauta a consenso aqui do município de Cachoeira do Sul, que já é um polo educacional e que anseia por uma unidade que oferte cursos técnicos aqui na região, e estamos aqui para construirmos juntos esse projeto. O que é necessário, o que é fundamental para que esse projeto se concretize em Cachoeira do Sul? A contrapartida da Prefeitura na doação de um espaço, de uma área, para receber investimento federal para a construção da infraestrutura do Instituto Federal Farroupilha Campus Cachoeira,
termos um espaço provisório para que possamos iniciar as atividades e as primeiras ofertas de cursos e matrículas para os cachoeirenses e cidadãos e cidadãs aqui da região, e um diálogo com o Ministério da Educação para que o primeiro passo é a criação do campus Cachoeira do Instituto Federal Farroupilha, que é feito pelo Ministro da Educação e pelo Presidente da República. O tamanho da estrutura que poderá vir para Cachoeira, isso já está pré-definido ou vai ser conforme definição do governo federal? O Ministério da Educação trabalha com tipologias de campus. Nesse momento a gente pensa numa tipologia 70-45, significa 70 professores, 45 técnicos, 1.400 ofertas de vagas, matrículas estudantis no município e na região. E na segunda e na terça-feira estarei no MEC e em outros ministérios levando os pleitos dos municípios que ainda não têm um campus do Instituto Federal Farroupilha, com os projetos, com as demonstrações de contrapartida para sinalizar ao Ministério da Educação o que a região do IFAR está pensando enquanto novas oportunidades para que eles também possam colocar na linha de frente os desejos aqui da região. Além dessa mobilização da comunidade, importante também mobilização política em todos os segmentos? Extremamente importante a mobilização política. Quando eu iniciei, eu falei de uma pauta consensuada, porque a gente não está discutindo com a questão partidária, a gente está levando o valor da educação pública para a região como uma pauta suprapartidária. Então, todos os movimentos de vereadores, do Executivo Municipal, dos deputados estaduais, por isso a Assembleia Legislativa aqui ser tão importante, dos deputados federais, faz parte do conjunto de tratativas para que Cachoeira do Sul venha a ter um campus do Instituto Federal Farroupilha. E existe, desde que o governo federal lançou essa proposta, Daniel e telespectadores, de possibilidade de novas unidades do IFAR no Rio Grande do Sul, existe grande anseio por parte dos municípios. Cachoeira do Sul logo formou a sua comissão provisória pró-IFAR. A vice-prefeita e secretária de Educação, Angela Chu, praticamente liderou essa comitiva, essa comissão aí, e ela falou com a gente também que reafirmando, na verdade, o que o prefeito José Otávio Germano declarou durante a audiência de que Cachoeira do Sul está muito otimista com relação a esta proposta e que também o município já se antecipou nessas contrapartidas a oferecer, a integrar o projeto do IFAR em Cachoeira. Se for um campus urbano, é 10 hectares. E a gente tem algumas alternativas, né, para construção, porque nós vamos oferecer uma área para construção que em 2 anos eles constroem. E paralelamente a isso nós vamos também alugar um prédio, né, ou algum da prefeitura, nós estamos vendo, para os 2 primeiros anos, né, de funcionamento dos 2 cursos que vão ser 2 eixos aqui em Cachoeira. Nós estamos com bastante opções que a gente está analisando e esperando essa audiência para ver definitivamente como vai ser os trâmites do processo. Estamos com muita, Lena, esperança de que nós vamos conquistar, quase que certeza, porque a gente tem que ter esse pensamento positivo, né? É muito importante. Pois é, e o que se levantou de toda essa mobilização dessa audiência pública é que existe muito otimismo realmente. As pessoas que estavam lá puderam se manifestar também, falar das suas expectativas com relação à vinda do IFAR para Cachoeira, e no finalzinho da audiência foi anunciado pelo coordenador da atividade, o deputado Valdeci Oliveira, a formação de um comitê permanente pró-IFAR, que vai se compor nos próximos 10 dias, é o prazo para que entidades da comunidade, né, instituições que queiram participar desse projeto, dessa mobilização, se manifestem como interessados em participar deste comitê Daniel Nunes, para que a partir daí esse comitê possa elaborar, botar no papel definitivamente todas as possibilidades, todas as propostas de Cachoeira, os anseios da comunidade, para que Brasília possa saber do que temos para oferecer e o que esperamos por parte do governo federal com a vinda do IFAR. Algo que certamente, se vier a se concretizar, vai fazer muito bem para a nossa comunidade, né, Helena? Bom,
A audiência não teve somente o IFAR, o Instituto Federal Farroupilha, como tema de abordagem, como a Lena está nos trazendo aqui de informações. Teve até mesmo indícios de prévias para a campanha eleitoral que vai acontecer lá no ano que vem, é isso, Lena? Daniel, quem acompanhou de casa através da live que a Câmara de Vereadores exibiu, ou então quem estava presente, tanto na Casa de Cultura quanto na Câmara de Vereadores, presenciou um momento, digamos que, pitoresco, né, por parte do prefeito José Otávio Germano. Antes de falar, ele negociou, digamos assim, com o coordenador da atividade, o deputado Valdecir, Valdecir, melhor dizendo, negociou questão de tempo. Protocolarmente seria 5 minutos de pronunciamento. Ele negociou e conseguiu ampliar para 10 minutos o tempo de fala dele. Só que nesses 10 minutos ele extrapolou, foi a 15, em torno de 15 minutos mais ou menos, e de todo o tempo dele, apenas em torno de 10% desse tempo ele utilizou para falar sobre o IFAR. Ele transitou pelo início da carreira política dele, enquanto vereador, deputado, enfim, né, como presidente do Grêmio, né, e aí chegou até a etapa em que ele era deputado federal e que atendia os pleitos de Cachoeira, quando o então prefeito era Sérgio Gnatti, que casualmente estava sentado bem à frente dele, lá no fundo, na entrada da Câmara de Vereadores. E aí foi que ele lançou, digamos que uma provocação para o ex-prefeito Sérgio Gnatti, que é candidato declarado à Prefeitura de Cachoeira do Sul, e José Otávio Germano, por enquanto, se diz que não é candidato. E fez uma provocação que, digamos, deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. O Gnatti fica dizendo por aí que não vai embora para casa enquanto não ganhar de mim. Que já ganhou do Pipa, do Malon, do Neon, eu não sou candidato. Então pode ir para casa, tranquilo, nós dois, e aí nós dois vamos ganhar. Mas eu tenho muita estima e reconhecimento pelo prefeito Gnatti, que foi o maior líder de Cachoeira nesses últimos 20 anos, ainda é. Portanto, dizer que não ouvia, queria muito que aceitasse o convite para nós colocar a sua plaquinha nova lá na sala dos ex-prefeitos. Temos tentado, e seria muito bacana para todo mundo se o amigo tirasse uns 2 minutos e fosse lá. Então, Daniel, na verdade, o que passou pela cabeça do ex-prefeito Sérgio Gnatti naquele momento, a gente não sabe, não descobriu ainda, né? Mas pela expressão dele, ele já que não tinha poder de fala, né? Tem coisas a pensar, tem muita coisa que vai rolar, muita água que vai correr por debaixo dessa ponte ainda no campo político. O certo é que, misturando as estações, IFAR e política, o saldo foi positivo com relação à questão dessa mobilização que Cachoeira do Sul demonstrou e que foi o objetivo principal da noite. Tá bem, muito obrigado, Lena. Lena falando ao vivo com a gente aqui, trazendo informações sobre este evento que ocorreu ontem à noite aqui no município de Cachoeira do Sul. Gente, está preso desde o dia 21 de junho, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, o cachoeirense Jackson Moraes Bartman. A informação foi confirmada por telefone pelo delegado regional Fabrício Dias Santos. Bartman foi preso em flagrante por furto qualificado de veículo. A abordagem foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal após denúncias na região. Jackson teria tentado fugir, mas não teve êxito. O cachoeirense conduzia um Hyundai HB20 que havia sido roubado na cidade de Dourados. Conforme o boletim de ocorrência, o consultor de vendas e técnico agrícola teria pego o veículo em uma lavagem e recebido a proposta de R$ 5.000 para levar o carro até um hotel em Ponta Porã. Essa mesma entrega já tinha sido realizada no mês de abril, segundo o cachoeirense, em relato aos policiais. O advogado de Jackson não foi localizado. Amanhã, a equipe da Estratégia de Saúde da Família Piquiri vai atender os moradores do Cerro dos Peixotos, interior do município de Cachoeira do Sul. As consultas médicas e de enfermagem vão ser das 8h30 da manhã às 11h30 no posto de saúde da localidade, próximo à Escola Pio XII. É a oportunidade também para receber a vacina contra a gripe e contra a Covid-19. Os pacientes devem levar o documento de identidade, cartão SUS e caderneta de vacinação. A novidade desta rodada é a ação educativa em saúde
desenvolvida paralelamente junto aos pacientes que aguardam na sala de espera. Lembrando que amanhã, em função desses atendimentos no Cerro dos Peixotos, o posto do Piquiri vai ficar fechado. O Centro de Referência em Assistência Social de Cachoeira do Sul está promovendo uma série de encontros com as comunidades dentro do Agosto Lilás. São rodas de conversa e nelas são divulgados os serviços e são dadas orientações sobre redes de apoio e direitos das mulheres. Um serviço de portas abertas que pode ser o primeiro espaço de acolhimento e orientação para pessoas em situação de violência intensifica nesse mês suas ações em orientação direcionada às mulheres, promovendo ações descentralizadas e indo diretamente aos bairros conversar com eventuais vítimas de violência doméstica. O CREAS, o Centro de Referência em Assistência Social, está com uma vasta agenda de rodas de conversa com foco no Agosto Lilás. A gente organizou essas rodas de conversa para potencializar as discussões, né, em referente à Lei Maria da Penha e o mês Agosto Lilás, que é a conscientização, né, do enfrentamento contra o fim da violência, né, contra todas as mulheres. Então, nós organizamos por quê? Assim? Porque a gente ainda percebe a dificuldade que as pessoas têm, né, de reconhecer. As mulheres de reconhecerem quando estão numa situação abusiva, num relacionamento abusivo, né, as pessoas conseguem reconhecer a violência física, mas a violência psicológica muitas vezes não percebem, né, e a gente tem a violência, ela é naturalizada. Então, o objetivo é isso, potencializar, criar espaços de reflexão, né? Espaços onde as mulheres percebam, né? Não só as mulheres, os homens também, né? Percebam o que acontece, né? No contexto familiar, quais são as necessidades dessa mulher após, né, ela perceber. Uma vez que essa identificação ocorre, a ruptura com esse ciclo de abuso e violência, seja ele de ordem emocional, patrimonial ou mesmo física, passa a ser um novo objetivo a ser enfrentado. E para isso, os Centros de Referência em Assistência Social contam com uma equipe de profissionais qualificados e devidamente treinados para orientar e dar o suporte a essas vítimas. É uma equipe especializada, aqui é um centro de referência que acompanha as vítimas, né, as mulheres que sofreram algum tipo de violência. Então, o acompanhamento se dá com assistente social, com psicólogo, né, e é um espaço para a mulher perceber isso, se fortalecer e romper com esse ciclo, né, para ela ter novos recomeços na vida dela, né, com ou sem o parceiro. Porque aqui a gente não faz nenhum tipo de julgamento, né, em relação a isso, porque a mulher tem o direito de ter esse acompanhamento, né, porque são várias as barreiras até a mulher denunciar. Então, são barreiras sociais, culturais, religiosas, né, então leva muito tempo para ela perceber isso, porque tem uma dependência financeira, uma dependência emocional daquele companheiro, né, e a violência é um fenômeno muito complexo, então é muito difícil. E essas oportunidades de conversar, expor suas dores, limitações e desafios dentro do contexto familiar, além de trocar experiências e ouvir relatos em um ambiente seguro, é também uma oportunidade para entender melhor o que de fato está ocorrendo dentro de cada ambiente familiar, já que a violência doméstica não é caracterizada apenas por meio da violência física. Às vezes o homem não deixa a mulher sair, não pode botar aquela roupa, né? E ela não percebe que ela está numa situação de violência, né? Naquele contexto. E aí daqui a pouco vai para a violência física. A gente reconhece a violência física, que é o tapa, né? As outras não. Então é esse o objetivo. E o objetivo também é divulgar o nosso serviço, né? Para que as pessoas, as mulheres saibam que elas podem chegar aqui, elas serão atendidas, independente de registrar uma ocorrência policial, né? Porque ela, para se fortalecer diante do que ela está vivenciando, né? E também divulgar a maneira como ela pode buscar, né, os serviços, a rede. O CREAS faz parte da rede de proteção, né?
Então, esse é o objetivo das rodas de conversa. E está acessando as pessoas nos territórios. As rodas, elas serão nos CRAS, né, que são os equipamentos também, né, que fazem parte da Secretaria Municipal de Inclusão Social, assim como o CREAS. Então, a gente vai estar acessando as pessoas nos territórios. Também vamos num grupo no ESF, que é Todos pela Vida, no bairro Quinta da Boa Vista, que é da saúde, né? Então, estar acessando as pessoas e falando sobre a violência neste mês, que é um mês tão importante que dá visibilidade a esse tema. E a programação começa nesta sexta-feira com a primeira roda de conversa no bairro Quinta da Boa Vista, no posto de saúde do bairro. E acontece com o grupo Todos pela Vida e segue até o dia 30 deste mês, encerrando com um bate-papo na sede do CREAS, com um grupo de adolescentes. O tema será a Lei Maria da Penha. O CREAS é um serviço de portas abertas, o que quer dizer, não precisa de agendamento prévio e não é restrito apenas a mulheres. O encaminhamento se dá por demanda espontânea, que a mulher pode vir até o serviço, né, ou pelo encaminhamento da rede. Né? Então, assim, a gente recebe encaminhamento do judiciário, dos serviços do CRAS, da delegacia de polícia, né? Ou a mulher pode vir. A gente está aqui para acolher essas mulheres. A gente acompanha todas as situações de violência. Né? Não é só a violência da mulher, são violências intrafamiliares de crianças, adolescentes, idosos, né? São famílias que vivenciam situação de violência. O CREAS está aberto para isso. Qual é o horário de atendimento? Como é que funciona? Vamos dar esse serviço para o pessoal que está em casa. O horário é o mesmo horário da prefeitura, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. O endereço é Rua Juvencio Soares, número 1619. E nós vamos agora a mais um conteúdo sugerido por um telespectador. Trata-se de uma reclamação. Olha só, é que a pracinha de brinquedos que tinha no Parque Primavera, essa pracinha foi retirada do local para dar lugar a um reservatório da Corsã. A nossa equipe foi conferir essa situação. Gente, olha só essa história. Ontem a Prefeitura de Cachoeira do Sul recebeu uma cartinha de uma criança. A carta dizia: prefeito, queria te pedir uma pracinha no campinho que tem na rua da minha casa. A rua é a José Antônio Mesquita. Quem assina a carta é o João Vitor Richa Dutra. Pois é, a carta foi recebida de manhã e de tarde as secretarias de obras e também do desporto se mobilizaram para atender o pedido do menino. Aí nas fotos você vê o trabalho sendo feito. Ainda de tarde o trabalho foi concluído e a pracinha foi entregue. As crianças não perderam tempo e já foram aproveitar aí a nova estrutura. O autor da carta é o de camisa verde que aparece aí nas fotos. O João Vitor não mora mais no bairro Parque Primavera e seguramente estaria triste com o que aconteceu com a pracinha conquistada por iniciativa dele. Foi arrancada e está assim toda desmontada e espalhada pelo campinho da área verde. No local, uma empresa contratada pela Corsã constrói um reservatório de água. O Marcos reclama em nome dos moradores e das crianças que ficaram sem os brinquedos. A empresa que ganhou a licitação fazer uma caixa d'água arrancou. Ela não trocou a pracinha de lugar, ela arrancou, botou as máquinas e simplesmente eliminou com a pracinha nossa aqui, das crianças, que era a única que tinha aqui próximo dessa região aqui. Nós não temos, ficamos sem uma praça, sem o lazer aqui. Só me disseram que tinha que reclamar na prefeitura, que eles têm ordem para vir fazer e era onde estava a praça que eles têm que fazer a caixa d'água. E aí eu perguntei se eles iam trocar de lugar, eles tinham ordem só para tirar a pracinha. Questionamos o gestor da Corsã, Neurildo Dassi, que, após contato com o responsável pela obra, esclareceu que a pracinha foi retirada mediante solicitação da Prefeitura, que autorizou e demarcou o local para a construção do reservatório. Por telefone, Geraldo Fogliarini, titular da Secretaria do Meio Ambiente, pasta responsável pelas praças, complementou as informações, afirmando que houve acordo entre o município e a empreiteira para a retirada da pracinha daquele local e que a mesma será recolocada na mesma área, porém uns 70 metros distante do reservatório. A promessa é de que isso ocorra logo que o tempo melhore e que haja disponibilidade de pessoal. E foi ampliado para dia 1º de setembro o prazo para os microempreendedores individuais se adequarem às novas regras para a emissão de nota fiscal.
Até essa data, os prestadores de serviços vão poder emitir as suas notas por meio do site da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul. Depois, o acesso vai ser bloqueado, atendendo à resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. As notas, então, só poderão ser emitidas pelo portal do Simples Nacional. Os microempreendedores vêm sendo informados desde o início do ano sobre essa troca. A Secretaria Municipal da Fazenda de Cachoeira do Sul estima que cerca de 2.000 MEIs emitem notas frequentemente. Uma exposição em homenagem aos 203 anos de emancipação político-administrativa de Cachoeira do Sul foi aberta na tarde de ontem, com a apresentação do declamador Douglas Dil, amadrinhador Gabriel Dornelles e a solista vocal Gabriela Ferraz. A mostra reúne obras de 3 fotógrafos cachoeirenses, César Ros, Mário Kampf e Robespierre Giuliani. Os registros no hall da Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha têm o nome Olhares sobre Cachoeira. A exposição traz a perspectiva dos artistas sobre a terra dos arrozais em vários momentos. A mostra pode ser visitada até o dia 17 de agosto e é aberta ao público. A Casa de Cultura fica aberta das 8h30 da manhã até às 5h30 da tarde, com intervalo do meio-dia até a 1h30. E agora está na hora do nosso primeiro bloco de interatividade para a gente dar espaço para você de casa. Tem uma mensagem para mandar para a gente? Quer comentar as reportagens? Sugerir uma entrevista, um conteúdo? Algo que, quem sabe, chamou sua atenção e você entende que deveria virar reportagem por aqui? Faz a sugestão. Nosso WhatsApp está inteiramente à sua disposição, 51997697129. Daqui a pouquinho eu falo aqui do Facebook também. Vamos para a telinha ver mensagens do nosso WhatsApp. A participação aqui da Alana Martins. Sou monitora da escola da Marcela, na escola Mário Godoy Ilha, e ela quer muito participar do NT Sul, por isso fizemos esse vídeo. Então vamos ouvir a Marcela. Marcela, e eu tenho 12 anos, e eu estudo na escola Mário Godoy Ilha, e eu gosto de desenhos que ninguém conhece, videogames, Super Mario e outras coisas. Eu vou dar um beijo pra minha família, mamãe, pai e irmã, e TV Cachoeira. Muito bom, muito obrigado, Alana, por gravar esse vídeo e por mandar aí, então, o vídeo da Marcela. Obrigado, Marcela, pela companhia, um abraço para toda a tua família e o nosso abraço também para toda a comunidade escolar da Escola Mário Godoy Ilha. Temos mais recados aqui? Temos a participação, não tenho aqui o nome do telespectador, mas vamos aqui ao texto da mensagem. Olha a situação da rua João Batista Betá, acesso à escola infantil Trem da Alegria, no bairro Quinta da Boa Vista. A rua ficou intransitável depois da obra da firma terceirizada da Corsã. Gostaria de saber até quando vamos esperar alguma atitude. As crianças precisam do acesso à escola. Olha só a situação dessa rua, né? Você imagine alguém aí passar a pé. Olha a quantidade de barro que tem aí, né? Realmente uma situação bem complicada. A gente agradece a nossa audiência, o telespectador ou telespectadora que encaminhou para a gente. Fica aqui o apelo para a Secretaria de Obras. Precisa dar uma atenção especial aí, a rua João Batista Betá. Daqui a pouquinho, mais participações da comunidade, do telespectador aqui na telinha da TV Novo Tempo. Intervalo agora e na volta tem a previsão do tempo. E ainda, no quadro Dia de Terapia, Lisiane Omerich fala do Dia dos Pais e dos sentimentos aflorados em quem não tem mais os pais. A psicóloga orienta qual comportamento adotar para deixar a tristeza de lado. E na entrevista do dia, nós vamos falar do aniversário do campus da Universidade Federal de Santa Maria, de Cachoeira do Sul. Amanhã tem comemoração e a comunidade está mobilizada, lutando por avanços estruturais. Nós voltamos já já. Meio-dia e 39, o NT Sul já está de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa quinta-feira para você, obrigado pela companhia. Vamos dar agora uma olhadinha na condição do tempo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul, imagem da nossa câmera ao vivo. E nós temos nesse momento aí o céu mais claro, né? Tem algumas nuvens, mas finalmente aí o céu claro depois de vários dias de chuva, né? Ainda tem previsão para hoje. Pois é, quinta-feira de tempo instável ainda aqui em Cachoeira do Sul. Amanhã o tempo não muda muito, mas sábado, acreditem, finalmente não deve chover.
quinta-feira em Cachoeira do Sul segue com tempo instável desde cedo e a previsão é de chuva a qualquer hora do dia. Temperatura mínima 16 graus e máxima 25. Sexta-feira deve seguir com instabilidade e sensação térmica semelhante à quinta. Temperatura mínima 15 graus e máxima 25. Sábado, finalmente o tempo começa a mudar e já não deve chover. Ainda deve ter muitas nuvens, mas o sol aparece. Temperatura mínima 9 graus e máxima 22. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Pancadas de chuva seguem sendo registradas em todas as regiões do território gaúcho nesta quinta. As pancadas de chuva ocorrem principalmente a partir da segunda metade do dia. Na fronteira oeste e no noroeste, a precipitação pode ter intensidade entre moderada e forte. A tendência é de que no restante do estado ela seja mais fraca. Em Porto Alegre, por exemplo, o dia amanheceu com o sol aparecendo, mas ainda com muitas nuvens. Apesar da instabilidade, as temperaturas devem ficar elevadas ao longo do dia. Isso ocorre por causa do vento quente que vem na retaguarda de uma frente fria. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, região metropolitana, máxima de 25 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 24. Na região norte, em Passo Fundo, 22 graus. Na região central, em Santa Maria, 25. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 22 graus. Também 22 em Pelotas e Rio Grande, na região sul. O tráfego na Ponte do Fandango segue no sistema Pare e Siga e o monitoramento é feito pela empresa terceirizada por meio de rádio, sem a instalação de semáforos, como chegou a ser anunciado pelo DENIT. A informação dos funcionários que atuam no local é de que não há qualquer previsão de instalação de equipamentos na ponte. A empresa de transporte Unesul reduziu a lotação dos ônibus de 46 para 42 passageiros e está utilizando apenas os veículos com 2 eixos, com menor peso. Com esse ajuste, o peso máximo alcança 16,5 toneladas, permitindo a passagem pela Ponte do Fandango, mesmo com passageiros e bagagens. O limite máximo de peso autorizado pelo DENIT para passagem pela ponte é de 18 toneladas. E daqui a pouquinho a gente vai trazer mais mensagens da nossa audiência. Você que está em casa pode continuar também interagindo com a gente. O Telejornal NT Sul vai fazendo aqui diariamente uma troca de informações com a audiência. Hoje mesmo nós já trouxemos aqui reportagem que nasceu do contato da nossa audiência. E essa é uma preocupação nossa diariamente, atender bem, do ponto de vista de informação, os bairros, as diferentes comunidades. Por isso, aquilo que acontece onde você está pode ser notícia aqui. Mande a sua mensagem para a gente, 51997697129. E você que está com a gente aí nas lives, no Facebook, no YouTube, fica à vontade também para escrever, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Já já os recadinhos que estão chegando por aqui. Gente, estão abertas as inscrições para o concurso público que vai preencher 220 vagas de técnico em assuntos educacionais no Ministério da Educação. O salário inicial para o cargo é de R$ 6.255 e os aprovados também vão receber auxílio alimentação de R$ 658. As vagas são para o nível superior e jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas pelo site do Sebrasp até o dia 28 de agosto. A taxa de inscrição é de R$ 80. Podem pedir isenção do pagamento candidatos de baixa renda, inscritos no CAD único ou doadores de medula óssea. Das 220 vagas, 11 são reservadas para pessoas com deficiência e 44 para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos. O ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito ontem presidente do Supremo Tribunal Federal para um mandato de 2 anos. A posse vai ser no dia 28 de setembro. O vice-presidente da Corte será o ministro Edson Fachin. A sucessão no comando do STF segue a ordem da antiguidade. O mandato da atual presidente, ministra Rosa Weber, termina no dia 2 de outubro, quando ela completa 75 anos e terá que se aposentar de forma compulsória. A ministra deve deixar a corte no fim de setembro. Domingo é Dia dos Pais e sempre que essa data se aproxima, quem não tem pai sofre. A psicóloga Lisiane Omerich está chegando para falar qual a saída e qual comportamento adotar
para deixar a tristeza de lado. Olá, pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia, nós vamos falar um pouquinho sobre pai. Domingo é Dia dos Pais, né? Uma data comemorativa bastante significativa na nossa vida. E a gente vai falar um pouquinho da questão do pai e muitas vezes da ausência do pai. Nós sempre fomos abençoados com o amor paterno dentro do decorrer da nossa vida. É um amor puro, um amor verdadeiro, um amor sincero, né? É uma parte, um pai é uma parte da vida da gente, é um pedaço da vida da gente. Então, muitas vezes, quando chega essa data festiva, que é do Dia dos Pais, e a gente não tem mais o pai por perto, ou nunca teve esse pai por perto, fica uma sensação bastante esquisita, né? E agora? O que eu vou fazer nesse Dia dos Pais? Bom, para quem assim como eu não tem mais a figura paterna hoje, né, presente nessa vida, né? Meu pai já é falecido, então tem muitos pais que não estão mais aqui. Como comemorar o dia dos pais? Bom, em primeiro lugar, ter a certeza que a gente teve um pai de amor, um pai de cuidado, um pai de ensinamentos, um pai presente, né? Essa lembrança, a gente precisa ficar com ela muito forte na nossa existência quando a gente perde o pai para o resto da vida. Porque quando a gente perde o pai, o que fica dele para nós? A lembrança, o amor permanece, mas o que fica mais presente é a lembrança dele, né? Então, no Dia dos Pais, o que a gente faz? A gente lembra do nosso pai, porque nós temos um pai, apesar dele já não viver mais, mas ele foi o nosso pai. Ele é o nosso pai, estando em outro lugar, não está mais aqui conosco. Então, o que a gente faz? A gente faz uma oração, a gente eleva o nosso pensamento em tudo aquilo que a gente viveu com o nosso pai, a gente agradece por ter vivido tantos anos ao lado dele, né? Através das nossas lembranças, a gente pode ainda sentir muita coisa boa, a gente pode alimentar a falta que a gente tem daquela figura paterna. Então, como é uma data de amor, nada melhor do que a gente espalhar esse amor aos pais que nos rodeiam. Mas tem aquelas pessoas que não tiveram nunca a figura paterna. Os pais que foram ausentes, que nunca compareceram, que nunca participaram da criação do filho, né? Que não tiveram aquele pai, o pai mesmo que foi o seu genitor. Mas não significa que no decorrer da vida não tenha tido figuras paternas. Um avô, um tio, um padrinho, né, um padrasto. Então, a gente sempre tem aquela figura paterna que a gente pode dedicar o nosso amor no Dia dos Pais. O importante é a gente não ficar triste nesse dia, porque em data de amor, né, não importa para quem vá o amor, importa que aquelas coisas boas que a gente está sentindo dentro da gente, a gente pode despejar para outras pessoas e dedicar a outras pessoas os nossos melhores votos e os nossos melhores sentimentos. Então, domingo é dia de abraçar seus pais, quem tem pais, né? Fazer um carinho, dizer para os pais o quanto ama eles. Muitas vezes a gente passa uma vida inteira correndo de um lado para o outro, esquece de dizer para o pai o quanto a gente ama eles, o quanto a gente se preocupa, o quanto a gente cuida deles, né? Então, no Dia dos Pais é um dia de homenagem, é um dia de tu poder dizer pro teu pai aquilo que tu não conseguiu dizer durante o ano, né? Que faz horas que tu não verbaliza. Abraçar, beijar, dar um pouco de atenção, torna a dizer a vida é curta, às vezes a gente também não dá atenção pro nosso pai, mas nesse Dia dos Pais, procure fazer isso, procure dar atenção, porque a gente nunca sabe até quando terá eles por perto. Então, cada dia tem que ser vivido como se fosse o único, como se fosse especial. Então, nesse Dia dos Pais, eu desejo sinceramente que todos os pais possam ter muito amor no seu coração, possam ter os seus filhos por perto, possam ter muita harmonia na sua vida, na sua família. E para quem não tem pai por perto, que abrace os pais ao seu redor, que abrace a mãe, que abrace a avó, que despeje esse amor que está dentro de si para outras pessoas que estão ao seu redor, fazendo às vezes da figura paterna, dando amor, dando cuidado e dando carinho. Até a próxima, pessoal!
E amanhã, sexta-feira, data que antecede o fim de semana do Dia dos Pais, claro que a gente abre aquele espaço para você de casa fazer a sua homenagem para o seu pai ou para relembrar, quem sabe, uma história curiosa, interessante, da infância, da criação, junto aos irmãos e desta figura tão importante, a figura do pai. Então, já prepara aí uma foto, se quiser gravar um áudio para mandar para a gente aí alguma história, nós vamos receber com carinho também. O número para você participar é o 51997697129. E claro que tem reportagem também sobre esta data. Então não perca, sexta-feira, aqui na telinha da TV Novo Tempo. E para quem perdeu o comentário da Lisiane, pegou pela metade, daqui a pouquinho vai estar em todas as nossas redes sociais. Nós falamos hoje aqui no NT Sul sobre a mobilização em prol do Instituto Federal Farroupilha, em Cachoeira do Sul. Pois bem, amanhã, uma das grandes conquistas do município, que também iniciou através da manifestação popular, completa 9 anos de instalação. Estou falando do campus da UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Para lembrar a data, a direção da universidade prepara uma comemoração para amanhã e se mobiliza para lutar por avanços estruturais no campus. O Bernardo traz esses detalhes agora. Olá Daniel, olá amigos do NT Sul, fala aqui da UFSM de Cachoeira do Sul, ao fundo esse painel aqui da biblioteca do campus, porque amanhã sexta-feira é dia especial, dia de aniversário da UFSM, do campus aqui de Cachoeira do Sul, uma data sempre importante em comemoração com, primeiramente, os alunos aqui da UFSM e todos os funcionários e o corpo diretivo aqui da UFSM de Cachoeira do Sul. Ao meu lado está o diretor Anderson, que vai falar um pouco sobre essa data especial. Diretor, 9 anos de UFSM, passa rápido, a gente vê a evolução do campus estrutural, propriamente também de alunos que vêm chegando à UFSM, sempre uma data importante de comemoração e um símbolo de vitória de Cachoeira do Sul, que trouxe esse polo educacional tão grande aqui para a nossa cidade. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Com certeza, a data é extremamente importante e significativa para a comunidade aqui de Cachoeira do Sul. Então, traz a resposta de um apelo popular, de um pleito da comunidade. Estamos comemorando 9 anos aí com muita felicidade. Amanhã à tarde teremos aqui um evento, então, para comemorar, cantar os parabéns para o campus, comer um bolo, porque também é importante. A comunidade acadêmica vai estar presente, está sendo convidada a estar presente, e vamos fazer junto a nossa calorada, ou seja, a recepção dos nossos estudantes, dos novos ingressantes desse segundo semestre de 2023, recepcioná-los e dar as boas-vindas, mostrar a nossa estrutura para eles. Bom, então a grande novidade é esses novos alunos que estão conhecendo aqui Cachoeira do Sul Campus. Já chegou a conversar com eles, diretor, saber o que eles estão achando nesse primeiro momento aqui do município? Sim, conversamos com alguns, então estamos recebendo estudantes que estão vindo via SISU, via vestibular, via ingresso e reingresso. A gente teve uma conversa breve com alguns que passaram pela Secretaria dos Cursos. Eles estão gostando, se adaptando, gostaram do município de Cachoeira do Sul. Alguns são de fora, alguns são aqui do nosso município mesmo, né? Então eles estão nessa fase de adaptação. Mas amanhã é o dia que a direção conversa com os estudantes. Nesses primeiros momentos, principalmente, são as coordenações de curso que são responsáveis por fazer esse primeiro contato com o estudante, mostrar a universidade, mostrar os cursos, ter uma conversa sobre como funciona também as profissões que eles estão escolhendo, porque é uma decisão extremamente importante que eles estão tomando. Ok, diretor. Como presente de aniversário, acredito que você, como diretor e todo o corpo diretivo, é ampliação da UFSM, uma busca de um complemento aqui para o campus, de ampliação de cursos, ampliação de estrutura, de concretização de obras que vocês estão realizando aqui dentro da universidade. O que podemos adiantar, o que pode ser o tom desse segundo semestre de 2023 na busca por uma UFSM aqui em Cachoeira do Sul ainda maior? Então, a luta ela é permanente, né? O campus ele veio, como eu falei no início, de um apelo popular, foi feita uma pactuação com o governo federal, numa quantidade significativa de valores, para que a gente pudesse construir, edificar o nosso campus. Esse recurso não veio. Essa semana a gente teve uma reunião
foi recriada uma comissão pró-UFSM, fica o UFSM, para que a gente possa pleitear junto ao governo federal mais recursos, porque temos uma estrutura significativa, hoje já temos salas de aula, temos laboratórios de ensino, mas precisamos ainda edificar algumas estruturas que nos faltam aí. Questão de laboratórios de pesquisa, um auditório a gente precisa, a parte administrativa hoje ela funciona em um local que foi adaptado, então tudo isso vai melhorar e ampliar as possibilidades do nosso campus. Estamos trabalhando junto com os empresários de Cachoeira do Sul a construção de um hub de inovação, que vai ser um precursor nessa questão da inovação. Então, potencializar a inovação, buscar recursos que o governo hoje tem nos órgãos de fomento, que a gente possa trazer aqui para Cachoeira do Sul, para ampliar a questão dos projetos de pesquisa que são realizados hoje aqui dentro do nosso campus. Então, uma mobilização bastante grande na busca por uma ampliação da UFSM. Ao meu lado também está o responsável pelo administrativo aqui da UFSM de Cachoeira do Sul, o Júlio Modesto. Júlio, fala um pouco sobre essa questão de conseguir jogar juntamente com o governo na busca por recursos e manter o controle, de certa forma, aqui da UFSM, de conseguir ganhar novos rumos daqui para frente com a ampliação do campus e também conseguir atender aos novos universitários e, claro, os estudantes que já estão aqui. Como é que fica esse trabalho nessa mobilização junto com os diretores e alunos numa ampliação da UFSM? Boa tarde, Bernardo. Obrigado pela oportunidade. Como tu colocou, o diretor colocou para nós, a gente vive numa busca incessante de melhorias, né? Porque essas melhorias são tanto para o campus, para os alunos e principalmente para a cidade de Cachoeira do Sul. Ganhar uma instituição federal do tamanho que a Universidade Federal de Santa Maria traz melhorias constantes para todo o nosso município. E como o diretor colocou, a gente vem atuando em várias frentes, tanto de mobilização popular, quanto de mobilização com os empresários, com o poder público, buscando recursos em Brasília, junto à reitoria em Santa Maria. Todos esses movimentos fazem com que o campus se consolide cada vez mais, traga mais investimento para a nossa cidade, melhore impostos, melhore qualidade de vida, e isso afeta não apenas o campus, mas sim toda a comunidade cachoeirense. Ok, Júlio. Hoje, para 2023, nesse segundo semestre, o que é mais urgente aqui para a UFSM? Hoje, acredito que uma das grandes urgências que a universidade tem, o campus em si tem, que é a vinda e a construção de um hub de inovação, buscando tornar o campus não só um campus, mas sim um parque tecnológico, no qual se utilize mais ferramentas que melhoram a vida dos empresários, da comunidade e da população cachoeirense. Isso vai construir, vai inovar a ponto de a nossa universidade ser um dos poucos lugares no estado que tem e consegue construir e interagir, proporcionando muito mais qualidade de vida, muito mais tecnologia, trabalhando em cima do ensino, pesquisa, extensão e inovação junto à nossa universidade. Bom, isso voltado mais à parte de inovação, como você mesmo falou. E estrutural, tem algo urgente que precisa ser encaminhado? Como a gente coloca sempre, a estrutura do campus ela ainda é muito nova. Ela tem muitos fatores e muitas coisas que precisariam ainda ser impulsionados. Por exemplo, melhoramento do estacionamento, melhoramento de arruamento, mais prédios, melhorar os laboratórios, porque tudo isso vai contribuindo com que o crescimento aconteça de uma maneira mais plural. Para isso, a gente precisa de recursos e precisa de tempo e condições de trabalho para que a coisa possa acontecer da melhor maneira possível. Tá certo, tá certo. Então um relato, Daniel, do Júlio, também do Anderson, referente ao aniversário da UFSM. Sexta-feira, 9 anos, tem comemoração aqui junto com os alunos e, claro, o grande presente que a universidade espera é a ampliação do campus aqui de Cachoeira do Sul. Isso é a luta agora para o ano de 2023 e, claro, essa luta constante na ampliação da UFSM, essa vitória de Cachoeira do Sul, que amanhã completa 9 anos. Muito obrigado, Bernardo. O NT Sul fica por aqui. Você de casa, fique com a Novo Tempo. Até amanhã. Tchau.